vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a minha leitura de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando, enfim, sobre o quanto eu amo Jogos Vorazes. Quem convive comigo sabe. Também já disse que a minha cachorra se chama Katniss exatamente por causa de Jogos Vorazes. Então assim, vocês imaginam como é que eu fiquei quando eu soube que teria mais um livro, né? Eu achei que tinha acabado ali na trilogia. Teve uns outros que foram Guia do Filme ou Guia do Tributo. Mas agora teria um livro, então eu fiquei empolvorosa. Eu abri ele aqui com vocês, eu comprei ele na pré-venda, veio até com marcadores de brinde. E eu tava muito animada pra ler. Eu também faço o seguinte, quando eu leio, eu escrevo a data e o tempo que eu demorei. Então, pra começar, eu comecei a ler no dia 22/10/2020. Eu terminei de ler no dia 16/5/2021. Então, assim, só pelo tempo que eu levei pra ler, vocês viram como é que foi a leitura. Eu fui com muita sede ao pote. Eu falei isso já com vocês em outros vídeos, na época em que eu abri e que eu estava lendo o livro Pela Visão do Edward, que foi Sol da Meia-Noite. Eu comprei ele depois e eu consegui acabar ele primeiro. Esse de Jogos Vorazes é muito incrível, sério. Eu amei. Porém, pra mim, foi uma leitura bem arrastada. Eu demorei muito pra ler. Porque ele focou mais na história do que na ação. E quando é livro assim de fantasia, de distopia, enfim, eu prefiro a ação, eu prefiro o movimento. E esse tem bastante detalhe, tem muita coisa narrada. E ele é contada a vida do presidente Snow, antes dele virar presidente Snow. Nessa parte ele ainda é um estudante, ele ainda tá participando de fora dos Jogos Vorazes, ele ainda tá dando ideias para os Jogos Vorazes. Antigamente a mentoria não era pelos tributos que já participaram nos Jogos Vorazes, era por estudantes da capital, que eles escolhiam os 12 estudantes, né, os 12 distritos, ou seja, eram 24, um para uma menina e um para um menino de cada distrito, que a gente achava que eram só 12, e que aqui era só 12. Então contou toda essa história dele, contou um pouco da família dele, contou um pouco dele, a gente conheceu ele. Aqui a gente também vê outra personagem que a gente vê no filme, que é a Tigris. Ela é a prima dele, ela também aparece nos filmes. E a gente entende porque ele é assim, a gente entende N coisas da história mesmo. Mas foi pra mim uma leitura bem cansativa. Eu só consegui engatar a mesma leitura, tipo, do meio do livro pro final, que é quando as coisas ficam muito boas. E no livro a gente também vê muitas músicas, muitas cantigas, que a gente vê a Katniss cantando, principalmente a Árvore e Forca. A gente entende muito a música Árvore e Forca. E a gente entende um pouco mais sobre o distrito da Katniss, porque aparece o tributo, que no caso vira... Agora, se você não leu o livro, se você quer ler o livro, vou dar spoiler, vou contar um pouco com um pouquinho de spoiler, tá, gente? Senão eu não consigo, sei lá, me expressar tanto quanto foi a leitura dele. Existe a Lucy Gray e ela é o distrito feminino do distrito 12. Ela é o tributo feminino do distrito 12 e ela fica com ele. Ele é encarregado de
da mentoria dela. Então, assim, a gente vê que no início ele não era uma pessoa ruim, sabe? A gente até passa a gostar um pouco dele, a gente passa até a gostar, entender ele. Ele passa muita dificuldade com a família, mora na casa, né, dos Snow. A avó dele, que cultivava as flores brancas, né, as rosas brancas. Por isso tem toda aquela coisa da rosa branca. Ele sempre estava com uma rosa branca pela roupa, né, no terno. A prima, que é a Tigres, e eles viviam na casa dos Snow. E tem sempre uma frase que ele repete muito, que é: Snow cai como a neve. E o pai dele foi muito importante na capital. Então, assim, tem toda uma história por trás, tem muita coisa que eles falam. Você entende muito do que ele passou, você fica com pena dele em certas horas, você compreende ele. E ele só vira o que ele é mesmo agora, não tanto, né? Porque ele tava começando no final. Então você fica assim, cara, foi todo um rolê pra ele ficar mal, porque ele não era. Ele literalmente foi corrompido pela capital. Ele foi corrompido pelos professores dele, sabe? Os Jogos Vorazes, na época em que se passa isso aqui, na época em que se passa o livro, é assim, bem mais, como eu posso dizer, mais pensado pela escola onde ele estuda do que agora. O que agora tem um idealizador só e tal, e tem quem trabalha para ele, mas tem o presidente aqui por trás. Quem comanda mesmo é o presidente. Já que não, aqui tinha uma doutora por trás dos experimentos, né? Ela que criava as bestantes, explica a origem dos tordos, como os tordos foram criados, o que aconteceu, que eles eram para ser bestantes que seriam usados na arena. E ele que nem era uma arena, era um teatro antigo da capital. Era como se fosse, não, um teatro, e que eles eram jogados lá dentro, né, os tributos, e lutavam entre si. Só que o teatro estava, assim, totalmente destruído por causa da guerra. Então eles botavam lá, eles conseguiam, obviamente, controlar de fora. Foi ali, na época, inclusive quem deu a ideia foi o Snow e mais uns amigos, de mandarem, né, as pessoas de fora mandarem presentes, ou comida, ou bebida, ou afins, pra dentro da arena. Então isso foi dali. E a gente conhece muitos outros personagens e tal. Não tem tantos, assim, da nossa visão de Jogos Vorazes. Os únicos que aparecem mesmo é o presidente Snow e a Tigres. Mas assim, foi realmente uma leitura cansativa pra mim. Eu demorei mesmo. Eu botei outros livros na frente dele e só engatou do meio pro final, porque foi aí quando aconteceu mesmo dele mudar o pensamento dele, quando as coisas começaram, sabe, e mesmo quando houve toda a ação, quando teve toda a reviravolta da história, do meio pro final. Então, assim, eu que sou muito fã de Jogos Vorazes, eu fui com muita sede ao pote. Não me decepcionei, porque eu gostei muito do livro, mas eu achei que seria uma leitura bem mais rápida do que foi pra mim, e eu esperava mais em relação a isso. O livro é totalmente completo, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Então, assim, eu amei, mas esperava uma leitura mais rápida. Então é isso. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de Jogos Vorazes, eu super indico, sério, muito mesmo. Porque, como eu disse, eu não tô reclamando da história, que a história pra mim foi incrível. O meu problema foi o tanto que eu demorei pra ler, por ter criado uma expectativa altíssima. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e uma ótima semana.